Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio da temporada Minas S.A. Mercados. Hoje nós recebemos Carlos Henrique Ferreira, o Kaique. Ele é vice-presidente de comunicação da Renault para a América Latina, vice-presidente do Instituto Renault e diretor de comunicação da Renault para o Brasil. Kaique, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito legal a gente receber mais um mineiro, né, engenheiro mecânico, há mais de 30 anos no setor, para falar de Renault, do setor automotivo em geral. Muito desenvolvimento aí, né? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer realmente estar com vocês aqui hoje para falar um pouco disso que você falou, um pouco de mercado, um pouco da indústria. Vamos compartilhar um pouco de ideias, vamos aí trocar um pouco de ideias. Ah, legal. Ó, chamar aqui o Raimundo também, Raimundo Couto, nosso editor de Alto Tempo. Tudo bem, Raimundo? Tudo bem, Lenice. Muito obrigado pelo convite para participar. Obrigado, Kaique, na sua presença aqui no Tempo. Vamos começar? Vamos lá, né? Vamos lá, Raimundo, né? Para mim é uma grande referência no setor, né? É uma das que referências legal. do setor aí automotivo há muitos anos. Então, para mim, obviamente, é uma grande honra estar aqui com vocês. Ele sabe tudo de economia, o Raimundo sabe tudo do setor automotivo. Então, acho que vai ser um bate-papo interessante. Vai Vamos sim, lá. com certeza. O Caio, eu queria que você começasse um pouquinho falando sobre a sua trajetória, né? Mais de 30 anos no setor. E você era engenheiro mecânico, quer dizer, né? Não deixa nunca de ser, né, gente? Sim. Mas fez essa migração para a comunicação, né? Como é que é isso tudo aí? Pois Mora é. em Belo Horizonte? Pois é, Lenice. Legal. Não, bom, acho que eu posso dizer que eu sou, né, fanático por carros desde pequeno. Né? Acho que meu pai teve envolvimento com carro, com caminhão e tudo isso. Então, desde pequeno, o bichinho do automóvel me picou. E estando em Belo Horizonte, era natural eu fazer um curso na área e procurei fazer e fiz engenharia mecânica na PUC. Né? Um belo curso, gostei muito desde o início. E ali, no meio do curso, bom, trabalhando no setor, gostando do setor em Belo Horizonte, é quase que natural procurar a empresa do setor. E no caso, tem uma grande, né, fabricante italiana aqui em Minas, obviamente é a Fiat que a gente está falando, e ali já no meio do curso eu procurei fazer um estágio. E tive essa grande oportunidade, né, de entrar na Fiat como estagiário, na área de pós-vendas. Então foi um momento muito bacana, muito feliz para mim. Eu lembro até hoje, obviamente, dos meus primeiros chefes, né? Momentos marcantes como esse. Eu o Celso lembro Ortúnio Serra. O pessoal né? pedia sempre para a gente conversar com você, Sim. para você explicar mais sobre o carro. Aí já foi lá para frente, né? Depois um pouquinho de mudança já dentro da própria Fiat. Acho que essa é uma coisa bacana, né? Que dentro da profissão de engenharia, dentro de uma indústria como uma grande indústria, uma multinacional, você tem muitas oportunidades. Sim. Então, mesmo dentro de uma indústria que você poderia pensar, um engenheiro, né, deve ter só engenheiros, essa é a primeira característica interessante. Você tem todo tipo de profissional dentro da indústria automobilística. A gente tem lá desde estatísticos, a matemáticos, a fisioterapeuta, né, porque tem uma grande área também médica, de medicina de trabalho. A gente tem todo o perfil de profissional dentro de uma grande empresa. E também, assim como vários perfis de profissional, a gente tem também a oportunidade, mesmo de uma mesma profissão, circular um pouco dentro da própria empresa. Então eu entrei de estagiário de pós-venda, tive a oportunidade de ser admitido depois na área de logística operativa e industrial, a parte que faz toda a parte de programação, né, de materiais e tudo isso, e depois migrei para a área que eu queria, desde o início, que é uma área que se chamava produto, que é a área de desenvolvimento de produto. É a área que é responsável por fazer ali a ponte, digamos assim, entre o marketing, entre o mercado e a engenharia. Então você ali nessa área faz ali para a engenharia o briefing do produto, como tem que ser o próximo produto para agradar os consumidores. E acompanha, né, o desenvolvimento do produto desde o nascimento até o lançamento. Eu tive essa grande oportunidade de acompanhar alguns projetos, né, naquele período, e no momento de lançamento de um dos projetos que eu acompanhei, acabei trabalhando muito próximo ao marketing e à comunicação, para poder ajudar a fazer ali, né, quais são as principais mensagens, o que esse carro tem de diferencial realmente, né, em relação àquilo que tem hoje no mercado e tudo isso. Aí foram 2 anos muito próximo à comunicação, né, um belo time da comunicação, né, na época também,
que também, né, até hoje temos profissionais no setor, né, como Emílio Camanzi, né, e outros. E ali a gente teve uma oportunidade de novo de lançar esse desafio. Poxa, você não quer vir para a área de comunicação para continuar fazendo esse tipo de contato com a imprensa especializada, ajudar a passar essas informações? E acabei entrando para a área, não era o meu objetivo inicial, mas realmente me apaixonei pela área de comunicação, né? É uma área fascinante, né? Você ter que passar, né, todo esse background, né, esse bastidor da indústria, né, que é fascinante, continuo fascinado por carro até hoje. E aí eu tive a oportunidade de continuar na área de estar na área de comunicação, mas continuar em contato com a engenharia, né, desde o desenvolvimento de todos os projetos, a fabricação, que é realmente fascinante, né? Então, construí minha carreira um pouco nessa lógica e me mantive também sempre muito ligado à competição, né, desenvolvendo alguns projetos de competição, coisas que estão sempre ligadas a esse universo. Em determinado momento, tive uma proposta, né, nesse caso de ir para a Renault. Então, estou na Renault já há 13 anos, também na área de comunicação. Então, essa experiência a gente viu no mercado aí, né, que teve outras iniciativas parecidas. E ali, no momento, a Renault falou, poxa, a gente está buscando aqui uma sucessão para a diretora de comunicação da época, que estava lá já há bastante tempo, e acabei fazendo esse movimento. Foi um grande desafio também, não era algo planejado, mas, né, mudei de cidade, de cultura, de empresa, mas sempre mexendo com carro. Então, essa era a única parte, né, que tinha um pouco mais de segurança. E muito feliz de ter feito essa escolha. É outra experiência fantástica que que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar desde então. É uma multinacional francesa, também, né? A Renault está em 36 países e assim, e ela passou nos últimos 4 anos por uma fase muito boa, né? Com o Luca de Meo, né? O CEO mundial, com resultados financeiros muito positivos nos últimos 2 anos, lançamentos de 10 produtos na Europa, né? Então, quer dizer, conta um pouquinho para a gente também como que ela está hoje desenhada, a Renault. E aqui no Brasil, com a fábrica também. É muito bacana. Realmente, quando eu, né, fui para a Renault, tinha toda essa visão, né, de que a empresa tinha um potencial enorme de crescer no Brasil, né, porque já era muito forte na Europa, né, histórica, mais de 125 anos, né, foi criada lá em 1888, né, em 98, desculpa, lá pelo Louis Renault, né, Renault é o nome de família, e ali o Louis Renault, ele naquela época estava começando a aparecer os primeiros automóveis, né, ele criou um carro com 3 marchas. Essa foi a grande invenção do Louis Renault. Qual que é a vantagem disso, né? Fazer esse parênteses, se me permite. Poxa, porque os carros na época, quando nasceram, tinham 1,5 cavalo, né? Pô, os carros hoje têm 80, 90, 100 cavalos, né? E tinha um carro de 1,5 cavalo. Quer dizer isso? Quer dizer que ele não tinha potência para subir, né, ladeiras, nada, só andava no plano. Com a invenção da caixa de marcha, ele chamou alguns amigos, bateu uma aposta com eles. Olha, com esse carro eu vou subir essa subida íngreme aqui, que chama Le Pic, que vai para Montmartre, lá em Paris, né? Bastante conhecido, um ponto turístico. E aí ele bateu a aposta, os amigos apostaram com ele ganhou. E aí o prêmio era, então, ele tem que comprar os carros. Ele fez o primeiro lote de carros e assim nasceu a Renault. E hoje, como você disse, está aí presente, né, praticamente no mundo inteiro, são 36 fábricas, e passou por uma grande revolução, que é encarar esse desafio que hoje o setor automotivo vive, né? Estamos passando por uma grande revolução, eu diria em 2 grandes áreas. Primeira área é a área da energia, né? Qual energia vai movimentar os veículos no futuro? Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. E depois tem realmente uma mudança também do consumidor. O consumidor está realmente mais conectado, o jovem gosta tanto de carro assim, ou não como no passado. O que os jovens, né, os mais jovens que estão aí, obviamente, né, chegando no mercado de trabalho e consumidor, o que eles querem. O que é andar de aplicativo também, né? O que é, exatamente. Que é mercado também, né? Que é mercado também, exatamente. Então tem uma grande mudança, uma evolução grande, uma disrupção, como você estava dizendo, seja na área da energia, seja na área de como é esse objeto automóvel, como vai ser daqui para o futuro. Então, baseado nisso, né, o Grupo Renault, realmente com o Luca de Meo, que assumiu o grupo há 4 anos para 5, né, agora está chegando a esse prazo, ele teve uma visão muito bacana de estruturar a empresa para esse novo modelo, né? Então ele fala que a gente está criando a empresa que vai deixar de ser uma empresa de automóvel com tecnologia, e diz que vai ser uma empresa de tecnologia que produz ótimos automóveis, né, soluções de mobilidade. E aí o grupo tem uma estrutura hoje criada pelo Luca de Meo muito interessante, que de alguma forma também interessa diretamente ao nosso mercado. Porque, por exemplo, uma das empresas criadas dentro dessa visão é uma empresa focada em motores a combustão e híbridos. Mas como assim? Fez uma empresa agora para desenvolver motores a combustão e híbridos?
É isso mesmo, porque apesar de toda essa onda da eletrificação, que é bacana, que é correta, a gente enxerga que no futuro, a gente tem dados, né, que são previsões, e que a 2040, por exemplo, ainda vamos ter metade da produção mundial de motores a combustão e híbridos. E outra metade, provavelmente, elétricas, né, de veículos elétricos. E para isso, precisa se especializar. E tem mercado para tudo, né? Tem mercado para tudo. Então, uma das falas que ele diz é muito interessante. Antes a gente tinha um ótimo time de futebol. Agora, a gente está numa Olimpíada. Nossa. A gente tem que ter vários excelentes times de diferentes modalidades. Então, por isso, criamos uma empresa, né, o grupo criou uma empresa, que é a Horse. Né, horse em cavalo em inglês, né? E a Horse, ela é uma joint venture, então, entre o grupo Renault, toda a área de desenvolvimento e fabricação de motores e câmbios está dentro dessa estrutura, está presente em vários países do mundo, e em parceria com a empresa chinesa que se chama Geely, e depois você tem ali, então é 45% Renault, 45% Geely, e aí 10% é de uma empresa petrolífera da Arábia Saudita que se chama Aramco. Então essa empresa hoje está focada, ela é hoje a maior empresa do mundo de motores a combustão e híbridos, pelo tamanho da união das empresas, e tá mais de 5 milhões. Também. E aí a Aramco entra, bacana, né, a empresa petrolífera entrando nisso, por quê? Porque realmente existem também desenvolvimento de várias soluções para o combustível, como eu falei, né, que é essa, não podemos ficar focados só naquilo que existe hoje. E aí tem um combustível sintético, que é uma das tecnologias que é um combustível igual à gasolina atual, igual ao diesel atual, só que é zero no carbono, emissão de carbono. CO2, né? Na produção, sequestra CO2, aí você produz o combustível, você queima no motor, que aí é interessante, que dá para você utilizar esse combustível nos carros antigos também. Todos os carros que existem hoje, o parque circulante, pode utilizar sem modificação nenhuma esse futuro novo combustível. Ou seja, um combustível limpo. Limpo, que vai poder fazer com que os carros atuais com motores a combustão, que são mais baratos que motores elétricos, que carros elétricos, continuem circulando sem emitir CO2, com balanço zero de CO2. É fantástico isso. E aí entra, né, alguns componentes interessantes nesse desenvolvimento. A Aramco, por exemplo, é um dos maiores patrocinadores da Fórmula 1. E essa tecnologia do combustível sintético está sendo já testada e vai ser testada cada vez mais na Fórmula 1. Nós já testamos, né, os nossos motores. Tem 12 motores aí na Fórmula 1 que são ganhadores, né, de prêmios, né, da Renault, né? A Renault tem uma história, né, fantástica na Fórmula 1, desde 77, né, que são 12 títulos mundiais, como você disse, 2 com a equipe própria e outros 10 fornecendo motores, né, de Fórmula 1 para outras equipes. Hoje temos a equipe Alpine, que participa do Campeonato Mundial. Grupo Renault, né? É uma das marcas do Grupo Renault. Está no guarda-chuva do Grupo Renault. Exatamente, as marcas hoje que estão aí vendendo produto. Renault, Dacia e Alpine. São as 3 marcas de produto. E aí a gente vem com as empresas. A Horse, focada em motores a combustão e híbrido. Depois temos outra empresa com a mesma lógica, que é a Ampere, focada em desenvolvimento de motores elétricos, de fabricação, baterias elétricas, né, de carros elétricos e também o software de definição de combustível. É a Ampere, outra indústria dentro dessa lógica. Temos uma empresa que é uma empresa que era de solução financeira, mas que tem ali um braço forte de mobilidade para trazer essas novas soluções, carro por assinatura, né? Carro por aluguel de longa também tá temporada. Um hábito aqui no Brasil, né? E vai, né? Que é a Mobilize. Depois a The Future is Neutral, que é uma outra empresa focada em economia circular. Nossa. Então, é uma visão muito ampla, holística, realmente, mesmo, né? para o futuro, e tudo isso já está acontecendo, né? Isso é bacana dizer, né, que isso tudo já está acontecendo, e numa velocidade muito bacana, e já com resultados que a gente está vendo, é muito interessante, né? Tá bem, né? Deixa eu chamar o Raimundo aqui para conversa aí, Raimundo. Ô, Kaique, a gente não podia começar essa nossa abordagem sobre o produto deixando de falar do Kardian, que foi recém-lançado há um ano, né? Mas nem um ano foi lançado ainda. Eu queria que você destacasse para a gente aqui o que você acha de mais relevante em relação à tecnologia que o Kardian está introduzindo no mercado e das novidades dele, né? E o que o Kardian representa para a Renault? Poxa vida, Raimundo, excelente pergunta, porque realmente o Kardian, ele marca dentro dessa lógica do plano de reestruturação da Renault mundial, que a gente chama de Renolution, né? A gente tem uma fase que a gente chama de Renovation, que é exatamente a renovação de toda a gama de produtos, né? Isso está acontecendo na Europa numa velocidade muito grande, e aqui no Brasil o Kardian é o primeiro carro dessa fase Renolution, Renovation, de renovação da gama. Poxa, mas o que é um carro para ser o primeiro de uma renovação?
quer dizer que ele é 100% novo. Isso é muito importante. É do zero, Porque então. é do zero, não tem um parafuso dele que foi utilizado em outro produto da Renault em nenhuma parte do mundo. É curioso a gente falar isso, porque a gente, não, olha, não é exatamente isso, não. É exatamente assim. A gente parte de uma das peças principais, digamos assim, do carro, que é a que a gente chama de plataforma. A plataforma, ela é aquilo que dá origem ao carro. A plataforma define o nível, digamos assim, de tecnologia que esse carro tem. Vou dar um exemplo para tentar simplificar isso. Se você pegar um carro de 30 anos, né, que não foi projetado para ter um airbag, né, ou um ABS, você não consegue colocar um airbag nele. Quer dizer, você conseguiria refazendo completamente o carro. Que a forma dele foi projetada nasceu, para aquilo. Com engenharia para fazer aquilo. Ele não consegue, porque não é simplesmente um componente. O carro é um sistema. Então a plataforma, na verdade, ela já prevê, né, o futuro. Então, normalmente, uma nova plataforma ela vai ser utilizada aí por um ciclo de 7 anos, ou até 2 ciclos, né, de 15 anos, para os próximos produtos que virão. Isso quer dizer que ela já tem que estar definido nela características não só da parte física, né, e aí entra conceitos muito modernos de segurança do carro, né, mas também de tecnologia. O sistema eletrônico do carro está considerado dentro dessa plataforma. Qual tipo de motorização que ele vai utilizar, se é a combustão, se é híbrido, se é elétrico, já está previsto nessa plataforma. Então a plataforma é realmente quase que a alma, né, do veículo. Então se ele nasceu, essa nova plataforma, já prevendo tudo isso, esse ciclo de 7 ou 15 anos, quer dizer que ele tem um nível de modernidade que é completamente diferente de um carro da geração anterior. Então o carro da geração anterior, às vezes o pessoal olha e fala, mas até que externamente parece um pouco. Mas olha, não tem nada a ver. Então, uma nova geração de plataforma, e essa plataforma é importante, ela é modular. Então quer dizer o quê? Que ela pode gerar produtos, carros, de diferentes tamanhos. Seja ali da parte central, né, que a gente chama de entre-eixos, né, as rodas dianteiras e traseiras, seja da parte traseira, seja na largura do carro. Então ela já nasce com essas predisposições. Então você não tem que depois, quando você for fazer um novo carro, você tem que replanejar tudo de novo, né? Exatamente. Um investimento altíssimo que é, né, para fazer um carro do zero, né? Exatamente. Não, esse é interessante você falar nisso, né, Lenice? Porque o nosso setor é isso. Que é alto, um setor de altíssimo investimento e ciclos, né, um pouco longos. E aí você tem que ter esse planejamento de nascer uma plataforma já moderna para que ela consiga evoluir ao longo do ciclo de vida, né, com evoluções que são, de alguma forma, menores, mas que são muito importantes. Então, o Raimundo perguntou sobre a parte de segurança, por exemplo, né, de tecnologia. É muito bacana falar nisso. Essa semana, eu estava vendo ontem, na verdade, uma primeira pesquisa com compradores de Cardian. Né, a gente sempre faz isso, todo lançamento. A gente faz diversas pesquisas, né? A gente tem pesquisas que são colegiadas, né, com outras marcas. Qualitativas. A gente tem pesquisas no desenvolvimento do produto antes de lançar. E agora, sempre temos, e agora saiu a pesquisa dos primeiros compradores de Cardian. Como é que funciona? Clientes que compraram um carro ali em abril, maio do ano passado, né? Aí depois a gente exige, né, prevê na pesquisa que ele tenha andado com o carro por pelo menos 3 meses, 3 a 4 meses. Então depois disso, a gente faz uma pesquisa. É uma pesquisa muito completa, muito bacana, e a gente vai desde fatores, digamos, técnicos, né, até fatores mais emocionais, né? O que você gostou, o que não gostou, por que você comprou, coisas assim. E o que saiu na pesquisa para a gente foi muito bacana, que os 2 primeiros itens, né, que eles elogiaram no produto foram motivos de compra e depois foram motivos de satisfação, foi o design, que começa a crescer isso na percepção do cliente, e também tecnologia. E aí, tecnologia é muito amplo, né? A gente sabe. A gente consegue depurar isso tudo na pesquisa, porque para a gente tecnologia é uma bela palavra, mas para a gente tecnologia tem que ser ou para o conforto, para a conectividade, para a segurança. A tecnologia tem que servir para algum propósito para o cliente. Né? Desempenho. Falou outro ponto interessante, o ponto do motor do carro, do consumo, foi um ponto também elogiado do produto nessa pesquisa. Então, que eu vi realmente ontem, muito bacana. Então, o destaque da tecnologia hoje para os clientes foi principalmente segurança, porque a gente tem no carro 13 sistemas de auxílio à condução. O que é isso, né? É muito amplo isso, né? Mas o cliente está cada vez mais querendo o quê? O conforto e a segurança. A segurança, hoje, é uma evolução fantástica dos veículos, né? Se a gente pegar os carros de novo, vamos voltar 20 anos, né, ou 30,
o nível de segurança que o carro entrega hoje, o nível de baixas emissões em geral e o nível de reciclabilidade do produto, estamos em outra geração, como a gente estava falando. Então é muito bacana ver tudo isso. E o que mais se destacou no cardio pelos clientes foi a parte de segurança, que a gente chama de sistemas de auxílio à condução. Então o carro tem sensores, né, que te auxilia ali, te indica situações, né, de risco e tudo mais. Que legal. Ô, Kaique, aí você falando aí de todo esse desenvolvimento do Cardia, ele está sendo feito lá no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, né, que é a fábrica da Renault aqui no Brasil, já há quase 30 anos, no Paraná, e é uma fábrica que tem uma área fantástica, né, 2,5 milhões de metros quadrados, 900 mil metros quadrados de área preservada. Quer dizer, ela tem muito para crescer. E ela tem algumas fábricas lá dentro, né? Veículos de passeio, utilitários, né? Tem motor que também faz lá, né? O índice de nacionalização que eu quero saber de você, que é muito legal e é muito importante, né? Para o carro impactar no preço do carro, né? Como é que está essa fábrica para os próximos anos, o Kaique? Vamos lá, acho que primeiro vale a pena explicar essa curiosidade, né? O nome Ayrton Senna, né? Complexo Ayrton Senna. É realmente uma homenagem, né, ao tricampeão, nosso ídolo aí. E por que dessa homenagem? Porque a primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 foi com um veículo Lotus com motor Renault. Então essa ligação com a Ayrton vem daí, a gente fez essa homenagem, então é realmente uma grande honra, óbvio, né? Ter um complexo Ayrton Senna, e a gente tem, obviamente, muito orgulho e contato, né, com o Instituto Ayrton Senna, sempre que possível, eles fazem um trabalho fantástico, né? Preservando a história e um trabalho na educação também muito bacana. Mas o Complexo Ayrton Senna, ele é bacana que esse nome Complexo Ayrton Senna, porque exatamente existem várias, né, instalações lá dentro. Então, da parte fabril, são 2 fábricas, uma de veículos de passeios, outra de veículos comerciais leves, mas temos também 2 fábricas de motores, né? Uma que faz a fabricação em si e uma que é a parte de injeção de alumínio, que injeta partes, né? As peças, cabeçotes, blocos de alumínio, para serem produzidos na fábrica de motores ao lado. Essas 2 fábricas de motores hoje, na verdade, estão dentro do complexo Ayrton Senna, mas faz parte dessa empresa que eu citei antes, que é a Horse. Então não são mais da Renault, né, da Renault do Brasil. Elas hoje são fornecedor da Renault, elas fornecem o motor para a Renault. E ali dentro a gente tem realmente 40% da área de mata preservada, que é muito bacana. Lá dentro já tem vários estudos, até muito curioso, né, de mestrados, doutorados, para analisar a fauna e flora. Nossa, que tem lá dentro, é muito bacana. E temos também o centro de engenharia, hoje com cerca de 1.000 engenheiros, e um centro de design. Centro de engenharia, na verdade, nós temos 5 no mundo, esse é um deles, mas esse centro de engenharia do Brasil, na verdade, está interligado com outros colaboradores, outros engenheiros que estão na Argentina e também na Colômbia. Então a gente chama de o Centro de Engenharia da América Latina. Olha, ele está aqui, então, no Brasil. Estratégico, está aqui no Brasil, hein? exatamente. Montadora. E óbvio, em contato direto com o centro da França, com os outros centros que nós temos, né, na Coreia, na Romênia, ou seja, todos interligados. Não vem mais a coisa toda pronta lá de fora para o Brasil. A Renault também está fazendo o produto dela aqui no Brasil. Né? O Cardia é um exemplo desse desenvolvimento. É curioso falar isso porque realmente acontece na nossa empresa, né, hoje, na Renault, no mundo, algum tipo de... Quando tem um novo projeto, faça uma concorrência. Então, o design do Brasil faz uma proposta de um novo design para um futuro carro. E os outros designers também. E aí, ganha aquele melhor projeto. E tem vários casos que o nosso design ganhou essa concorrência. E no parte de engenharia, a mesma coisa. Você tem, né, a capacidade de desenvolver as etapas todas necessárias daquele projeto, e a engenharia tem uma certa disputa também, onde vai ser desenvolvido aquele novo projeto. Nossa. E aí, nesse caso, o Brasil tem tido, sim, aí a responsabilidade de desenvolvimento de alguns projetos. Cardia é um deles, né? O próximo CSUV que vai chegar no mercado brasileiro, na mesma plataforma, né, como eu disse, modular, também está sendo desenvolvido aqui, e outros que virão aí no futuro. Então, sim, o centro de engenharia é fundamental. E a fábrica, ela é dentro do conceito, né, moderníssimos. Então, por exemplo, ela foi a primeira fábrica da América Latina, de todos os setores, a receber, né, do Fórum Econômico Mundial o selo de fábrica 4.0.
pelas a práticas, indústria 4.0. já a indústria 4.0. Nossa, E tem isso é coisas importante, fantásticas, né? muito bacana, porque isso significa, né, mais qualidade. Óbvio que tem uma busca por redução de custos também da melhor maneira possível, né, para fazer o melhor da forma mais eficiente, mas também, em vários casos, significa que o nosso colaborador vai ter melhores condições para trabalhar e mais rápido. Então, assim, tem alguns exemplos muito interessantes, eu acho, né, que quem vai lá se surpreende. Óbvio que a gente tem uma série de peças feitas com impressoras 3D, a gente tem o que a gente chama, muito bacana, né, gêmeo digital. O que é isso, né? De maneira simplista, né, o quê? Tudo o que acontece dentro do processo de fabricação existe no mundo virtual. Então a gente tem tudo isso para ser armazenado. Então a gente sabe aquele carro, que dia, que horas ele nasceu, qual conjunto foi montado nele, que horas ele passou na pintura, como foi feita. Todas as informações do processo produtivo estão nesse mundo virtual, que é o gêmeo digital. Então todo carro que sai da linha, ele tem um gêmeo digital armazenado, né? Hoje na nuvem, né, no cloud, Se para que a acontecer gente tenha alguma todo o histórico. coisa, A gente tem só todo o olhar histórico. lá onde que foi, o parafuso Um e exemplo pronto. interessante de inteligência artificial, que a gente tem também lá, que é para controle de qualidade, que já tem realmente sendo utilizado já há alguns anos. Então tem etapas do processo em que a gente tem câmeras que estão olhando tudo que está acontecendo. Né, então, em determinada parte do processo, você montou determinado sistema no carro, por exemplo, toda a base do carro, tem uma etapa que chega toda a parte mecânica inferior do carro, suspensões, direção, escapamento, tanque, e é acoplado à plataforma. Depois dessa montagem, passa por uma inspeção por essas câmeras, que têm a capacidade de identificar eventuais montagens, né, que não estão corretas. Naquele momento, ela já sinaliza e já diz, né? Ou, por exemplo, na parte de funilaria, né? Depois da estamparia, né, que faz as carrocerias, tem a parte de solda. Todos os pontos de solda que são dados ali na carroceria, eles são verificados e armazenados. Não, olha, qual a tensão, né, dados técnicos daquela solda, e com isso você consegue ver naquele momento, né, online, digamos assim, se aquela soldagem foi feita com qualidade ou não, se tem algum desvio na produção. Então é muito bacana todo esse mundo digital. Né? A fábrica, a gente tem um programa muito interessante de visita à fábrica. Então os familiares de colaboradores, né, vão à fábrica, têm a oportunidade, se inscrevem, todos os meses a gente leva familiares e saem realmente maravilhados, muito orgulho de ver, né, um local que tem toda essa tecnologia e isso, não só pela qualidade do produto, mas também para favorecer, né, e ajudar no dia a dia, no trabalho dos colaboradores. Deixa eu chamar o Raimundo aí. Fala, Raimundo. Estou completando e orgulhosos, né? Do pai, da mãe, de algum parente que faz parte do time, né? Ô, Kaique, é o seguinte, voltando a falar então dos produtos que nós estamos conversando, você acabou de falar agora que esse SUV, o novo carro vai ser lançado na plataforma do CARD, né? O SUV, para as pessoas entenderem, é no segmento dos médios. E esse carro, esse novo SUV médio que a Renault está para lançar agora, gostaria de saber de você se já tem data para ser lançado e se ele vai estrear o sistema híbrido flex da Renault no Brasil. Raimundo só faz pergunta fácil, hein, Raimundo? Fácil de fazer, né? Não tão fácil para responder, agora né? Vamos ver. Bom, primeiro, eu acho que vale dizer isso, né? De novo, ele é assim como o CARD, ele também é um carro completamente novo. Então ele vai trazer ainda mais tecnologia do que o CARD traz, né? Até porque esse segmento acaba exigindo ainda mais tecnologia e é natural que todo carro novo venha com mais tecnologia ainda. Então a gente citou, né, que o CARD tem 13, né, esses sistemas de auxílio, ADAS, e o novo CSUV vai vir com mais do que isso, com algumas novidades bem interessantes. Até antecipo aqui que algumas tecnologias vão ser únicas no mercado. Então, uma delas é única no mercado, né, em geral, não só da Renault. Então, assim, estamos cuidando... Você pode falar o que é? Não, cuidando... ainda não. Não, ainda não. Vamos deixar o momento certo para a gente falar dessa novidade. Mas isso é para dizer que realmente ele vem para chegar no mercado com diferenciais, né, interessantes, entendendo o consumidor desse segmento, o que ele quer e tudo isso. E com relação ao prazo, né, a gente costuma brincar, né, Raimundo, você sabe disso, fazer carro parece simples até, mas não é tão simples assim. Nossa senhora, complexo, né? A gente está, né, dentro de um cronograma, obviamente, aí, de desenvolvimento, que é bastante rígido. A parte de desenvolvimento virtual é algo que nos ajuda muito, né, porque hoje a gente tem todo o carro no virtual, né, a gente consegue fazer várias simulações de crash test, de desempenho, tudo isso.
mas tem uma hora que o carro tem que virar real, né? De na verdade, prática, né? Ele tem que estar na rua, Aí né? tem que vir para a fábrica, né? E produzir. O que eu posso Que é o dizer... tempo de maturação de um carro? Quando, Olha, quando você, a montadora fala, vamos startar esse projeto. Até Olha, ele estar na rua. quando tem uma definição, olha, então tá aqui o projeto e tal, Foi a aprovado. gente fala hoje de 4 anos. Nossa, é 4 longo. anos. Porque aí um você período tem longo, né, realmente a definição de todos os detalhes e tal. Tá caindo esse tempo. Tá, Você falou né? que é longo, tá caindo bastante, eu diria. Então estamos caminhando para ter projetos que vão chegar até a metade desse prazo. Ó. Com Que toda é essa bom, eu tecnologia, acho. o que é bom. Mas aí, óbvio, eu tô falando de carro 100% novo, que é o que a gente falou. Tendo uma plataforma já definida, fazer um Esse novo vai ser produto. híbrido. Então, estamos trabalhando, o mercado está pedindo A híbrido, a gente gente vai sabe tentando, disso. né, Raimundo? Tirar alguma coisa Não, aqui do Kaique. estamos trabalhando a nossa tecnologia de híbrido, sem dúvida, é o futuro, a gente acredita, ele está falando desse tema, né? O mundo está indo para alguns mercados com a velocidade maior para o elétrico. Nós temos uma gama, né, de veículos elétricos, somos pioneiros em veículos elétricos na Europa, com o Zoe, né, lá há mais de 10 anos. Isso é muito bacana, que hoje a gente tem Zoe já no mercado de terceira geração, em termos de bateria, de motor. Nossa. A gente tem uma evolução e a gente já conhece carros elétricos que têm mais de 10 anos. Qual é o comportamento deles? Que é também, né, uma dúvida, né? E também essa tecnologia está evoluindo muito. Então, seja a plataforma, seja a bateria, seja motor de veículos elétricos, tem uma evolução fantástica nos últimos 2, 3 anos. E a próxima geração que vem nos próximos 3 anos vai ser, talvez, com soluções ainda disruptivas em relação ao que nós estamos vendo hoje. Mas isso a gente pega, né, um paralelo para o consumidor normal. Você volta 10 anos, como eram os nossos celulares, né, que era simplesmente tijolo, telefone. né? Hoje são menores, com muito mais funcionalidade, né, a gente usa por muito mais tempo. Então está acontecendo algo similar no carro. O detalhe é que o carro, como eu disse, não é só a parte da eletrificação, mas tem a parte da conectividade, tem a parte da eletrônica para os sistemas de segurança. Então é realmente um objeto que é completamente diferente de 15 anos atrás. Agora ele vai ficando mais simplificado, assim? Quantos itens que tinha um carro antigamente e hoje quantos que tem? O elétrico tem muito menos, né? Sim, o elétrico sim, a concepção do motor elétrico já ele é bem completamente diferente do motor a combustão. Simples, mas a parte da eletrônica, a grande vantagem dela é que ela tem uma confiabilidade muito maior. Né? Isso aconteceu com os motores a combustão, saiu lá, para quem se lembra, né, do carburador, platinário, esse tipo de coisa, para uma gestão eletrônica. Ela é muito mais confiável, dá muito menos manutenção, muito menor o desgaste. Então, os sistemas eletrônicos, em geral, eles te dão uma confiabilidade muito maior. E com isso, você consegue, digamos assim, colocar, né, mais conteúdo. Vou dar um exemplo. Antes você tinha um cabo que media a velocidade do carro, ligado à roda. Hoje você tem um sensor e aquela velocidade do carro ela é compartilhada em vários computadores em rede no carro, que vai ser usado pelo computador de bordo, pelo sistema de gestão do motor, pelo sistema do ABS. É uma informação que está em rede. Então a tecnologia simplifica por um lado, te respondendo, porém ela exige mais tempo de validação. Pela complexidade mais, né? Que é muito maior. A quantidade de itens que você tem no carro, de sistemas, é muito maior. Então você tem aí um ganho, por um lado, em termos de maior eficiência na modernidade do projeto do carro, mas você tem muito mais complexidade no produto final, feito pela eletrônica, pelos sistemas que a gente está desenvolvendo hoje. Mas no final, para os consumidores, ele tem muito mais itens de conforto, de segurança, né, como a gente diz aqui. Então, sem dúvida, é um objeto que tem muito mais entrega para o cliente do que os carros, né, de décadas atrás. Você tem mais coisa aí para falar, né? Não, a gente espera no final do primeiro semestre, porque está muito acirrada essa concorrência, né? Vai ter lançamento esse ano, não necessariamente de ser o SUV, né? É mais compactos, né? Nesse segmento. Mas tem também, né? Tem, esse ano, primeiro semestre ainda, ou você acha que... Não, teremos, não. O primeiro semestre está muito aqui já agora, eu acho difícil, mas vamos ter novidades esse ano, com certeza nós vamos nos encontrar muito aí para poder falar de produtos novos aí. Ele vai conviver com o Duster. Como vai ser essa convivência? Essa é a pergunta. Não, a gente imagina que sim, vamos continuar, não tem... É um produto a mais. Essa é uma das coisas que a gente falou do Renault Luxe, assim como o Kardia, né? É um produto que vem a mais na nossa gama. Então a gente está trazendo mais oferta de produtos, né, de uma nova gama,
Mas é muito importante falar sobre isso, porque o mercado tem sim, e o cliente tem sim, cada vez mais, essa é uma característica dessa evolução do mercado, né? O número de ofertas de tipo de produtos tem aumentado. Isso é muito bom para o cliente, né? O cliente pode escolher exatamente aquilo que é mais adequado às necessidades dele. Isso varia até mesmo em fases da vida do cliente, né? O cliente está no início da vida profissional, não tem família, olha, quer um carro compacto. Cresceu mais, precisa de mais espaço, olha, eu quero um carro maior, então eu preciso de um C-SUV, e não mais nesse momento de um Cardium, por exemplo. Não, mas eu gosto da robustez do Duster, e o Duster tem um porta-malas que me atende. Poxa, ok. Então, nosso objetivo não é substituir produtos que estão hoje... Complementar a linha. É complementar, sim. é ampliar um a gama maior. de produtos. É ampliar a gama de produtos. Que e nisso nós estamos vindo muito em segmentos mais altos hoje, da Renault, em que a gente hoje não está presente. Um ticket Então, maior, né? Ticket maior, Tem com público certeza. pra isso também, né? Mas sem abandonar onde nós hoje temos produtos de sucesso. Já está fidelizado. Que é o caso do Duster, que é o caso do Kwid, né? É um carro também que evoluiu bastante. Uhum. E o Kwid é um bom exemplo disso tudo que a gente está falando, que olha bem, você pega hoje um carro do segmento de entrada, né? Do Brasil, que é o Kwid. Mas é um carro que vem de série hoje, por várias questões de evolução de leis de emissões e de segurança, de série com 4 airbags, o controle eletrônico de estabilidade, né, que é o ESP, que há 20 anos, somente carros topo de gama existia, mas seria opcional em outros veículos de entrada. Hoje é de série num Kwid. Start-stop, Raimundo está lembrando bem, é um sistema que ajuda a reduzir o consumo de combustível. Super sofisticado também. Tem a ver, esse sistema foi também desenvolvido, a lógica dele na Fórmula 1, né, que é o como ligar e desligar, que tem nos dado muita tecnologia exatamente da hibridização, né, que é utilizado hoje no motor na Fórmula 1. Então, um carro hoje de entrada já tem um volume de tecnologia, né, já tem de série direção elétrica. Não é porque é popular que não vai ter, né? Vai ser basicão. Então tem já uma evolução. Vem com todo o pacote. Tem uma evolução das leis de emissões e de segurança que é importantíssimo. Que tem que seguir. E depois você tem também o cliente. É curioso isso. Há décadas a gente tinha como opcional ainda, né? Eu estou falando muito de coisas históricas, né, gente, para a gente entender essa evolução do automóvel. Né? E o desafio do futuro é continuar com essa evolução. Então, carros antes a gente tinha opcional, vidro elétrico, trava elétrica. O cliente hoje não compra um carro zero se não tiver esse tipo de coisa de série. Vidro, trava, direção elétrica. Quando lançamos o Kwid em 2017, tinha uma versão sem a direção elétrica. O carro é leve, não é um problema, mas já falamos, olha, vai ser um mix muito pequeno. 5% da produção a gente imagina. Na última atualização do Kwid em 2021, essa versão simplesmente nós tiramos de gama, porque ela não vendia. Porque então, o cliente não compra o carro que não tenha isso. Então a gente tem que se adaptar ao desejo do cliente, estar atento a isso e oferecer isso em todos os segmentos, como a gente estava dizendo. Então, o Kwid é super importante, continua, Duster é super importante, continua atendendo os clientes dele. Aí temos novos produtos, Cardium, o C-SUV e outras novidades que chegarão também aí em breve. Pois é, agora para isso aí, Kaique, tem que ter dinheiro, né? Vocês estão num fim de um ciclo de investimentos de 5 bilhões e 100 milhões de reais, que começou em 2021 e está terminando agora, no ano de 2025, no complexo Ayrton Senna, lá em São José dos Pinhais. Vem um novo ciclo aí, você pode... Perfeito, né, não sei se você pode falar de guidance aí, como é que tá essa orientação, mas o que vai precisar de mais dinheiro, né, para fazer isso tudo aí de tecnologia. O que a gente tem hoje, tudo que a gente falou aqui, né, a gente fez, realmente, como você disse, estamos no final do ciclo de 5,1 bilhões. Na verdade, a gente costumava, sim, fazer ciclos maiores e com volumes maiores. O que a gente fez desde 2020 para cá foram anúncios de ciclos menores, né? 1.1, depois 2 bi para o Cardium e no final do ano retrasado mais 2 bi para o C-SUV. Né? Por isso que deu esse volume. Por isso que deu 5.1 nesse período até o lançamento do C-SUV. Então realmente a gente fez anúncios, né, de investimentos de ciclos menores focado nesses produtos. Vale dizer que, como, né, você próprio comentou, esses 2 bi para o C-SUV não é só para o produto, mas na fábrica tem muita mudança. Esses sistemas eletrônicos exigem mudanças na fábrica também. E agora, óbvio, né? A gente tem planos para o futuro. A gente anunciou um investimento na Argentina para fazer uma picape lá, né? Uma nova picape que também é derivada dessa família nova, dessa plataforma nova, 350 milhões de dólares, né? Isso já está oficializado. Então, esses produtos que nós estamos falando aqui já estão
garantidos, anunciados e investimento garantido. A gente pode dizer, Kaique, que o Brasil vai receber mais investimentos do grupo Renault? Vem coisa nova aí, sem falar de volumes, então, né? Se você não puder falar, Lenice, mas assim, tem olha, essa sem perspectiva, dúvida. Já que a Renault aqui no Brasil é o segundo Exatamente. lugar no mundo, né? O mercado brasileiro é o segundo maior Renault. mercado da Renault no mundo, atrás somente da França, né? Depois nós temos, óbvio, que a Europa é o principal mercado do mundo. A América Latina é o segundo maior mercado para a Renault no mundo, né? É um mercado que a Renault tem uma presença muito forte e que vai continuar. A estratégia recebendo, é continuar, recursos. seguir aqui como marca mais relevante ainda no mercado, Esses com todos esses recursos são desafios. do próprio mercado nacional aqui ou eles vêm da fábrica francesa lá, A gente da tem esse sede? desafio, né, que é se autofinanciar. Esse é um desafio, sem dúvida, né? E aí tem vários elementos, né, a gente conta com o crescimento do mercado, né? A gente tem um mercado hoje de 2 milhões e 400, fala esse ano de um crescimento talvez em torno de 10%. A gente tem um papel muito importante no Brasil também de exportação. No ano passado nós exportamos 50 mil veículos, né? O Kardian só é produzido no Brasil e exportado para toda a América Latina. Então, o ano passado já exportamos para 9 países o Kardian. Exportamos só de Kardian, o ano passado foram 13 mil carros exportados só de Kardian. Esse ano vamos ampliar os mercados e vai ser um ano cheio, né? Porque começamos a exportar o Kardian no segundo semestre do ano passado. Então, o volume de exportação esse ano de Kardian deve crescer. Então, essa função, essa visão de América Latina, ela tem um pouco essa visão de polos produtores para poder exportar. E o Brasil é um importante polo produtor. Então, a Oroch hoje é só feita aqui e exportada, o Kwid hoje é só feito aqui e exportado para toda a América Latina. Então, a gente tem um papel importantíssimo de pensar o futuro como o Brasil. Está no radar, né? Com certeza Novos vai continuar sendo um polo importante de fabricação da Renault no mundo e também para a América Latina, como a gente está falando, dentro dessa lógica de exportação. E muito importante, de desenvolvimento de tecnologia. Aí vale dizer, né, que o Mover, né, que nós temos aqui no Brasil agora, um programa do governo federal, né, Mobilidade Verde, né, que é a sigla do Mover, que é para estimular investimentos em novas tecnologias de baixa emissão de carbono. Então, programas desse tipo são muito importantes para poder aumentar a competitividade, né, das empresas em geral, no caso da Renault no Brasil, para poder a gente ter mais atividades ainda na nossa engenharia, desenvolvendo mais tecnologia limpa, mais tecnologia, e isso, óbvio, nos ajuda a ser mais competitivo, e aí sim, né, com essa visão de crescimento, seja do mercado, seja de trazer mais produtos de novos segmentos e crescer no mercado. E geração de novos empregos vai ter? Porque a gente está vendo aí outras montadoras fazendo um movimento que há muito tempo a gente não via, de contratação, né? A Renault, ela está com um quadro de 5.300 pessoas, né? Geração diretos, né? 25 mil empregos indiretos, que a cadeia de fornecedores é uma cadeia longa, né? Sim. Tem uma perspectiva aí, ou vai ser mais mesmo para o fornecedor, que ela vai precisar de ter mais tecnologia aí e isso vai gerar novas cadeias lá na região? Muito bacana você lembrar esse aspecto, né, Lenice, da importância do setor automotivo nesse geração de empregos, né? E a geração de empregos qualificado. Cada vez mais. Isso é um detalhe muito interessante, porque, né, depois que a gente contrata até mesmo um engenheiro, para falar já de um cargo que já teve uma formação, né, universitária e tal, na nossa visão ele começa efetivamente a ser, vamos dizer, autônomo no trabalho dele dentro da Renault depois de 3 a 4 anos. Nossa. Então ele tem uma formação de engenharia, óbvio, né, super importante, básica, mas depois que ele entra na empresa, até como aquilo que eu dizia antes, né, são várias engenharias dentro da engenharia. Né, no caso do automóvel, a engenharia eletrônica cada vez mais importante, né, a parte de automação, a parte de motor, a parte de chassi. Então ele vai ser mais especialista naquela função dele. Então ele vai levar as novas tecnologias de desenvolvimento, é muito importante. Na parte de fabricação, também temos uma evolução muito importante. Né, quem visita uma fábrica hoje, de novo, visitou uma fábrica há 5 anos, visitar hoje, ela já está completamente diferente. A gente vê isso, pessoas que, né, tiveram a oportunidade de visitar a fábrica, voltam lá agora, poxa, mas ela está diferente ainda, né? Porque é um investimento contínuo, seja na parte física, seja na qualificação. O volume de pessoas, na verdade, está muito ligado ao mercado, ao volume, seja do mercado interno, como eu disse, mas também a exportação. Mais, né? Mercado crescendo é positivo para todo mundo. E o dado da Anfavea, né, acho que vale lembrar isso, é que o emprego na indústria automotiva gera outros 11 empregos na cadeia.
E aí vai de fornecedores a concessionários. Vale dizer que não é só emprego que tende a crescer na indústria, mas fornecedores também. Tem que também, considerando mover um grande investimento de fornecedores para se desenvolver também, porque essas novas tecnologias, né? São fundamentais. Totalmente diferente, né, Raimundo? Fundamentais. É uma coisa bem diferente, né? Dessas tecnologias que você fica perguntando aí. Tem muito mais ainda. Tem o GPT, tem no carro. Hoje está tudo muito evoluído. Muito bacana, né? Aliás, o chefe de tecnologia hoje da França, né, ele está há 1 ano e meio com a gente, ele foi um dos que está lá no registro, né, e em todas as comunicações oficiais, um dos criadores desses sistemas como a Alexa, por exemplo. Ele trabalhava antes lá e foi um dos inventores da Alexa. Só. O nosso chefe de tecnologia hoje dentro da engenharia, para ver o grau de complexidade. Mas vale dizer, né, eu estava fazendo esse raciocínio por dizer que hoje, cada vez mais, né, sempre foi assim, mas cada vez mais, a indústria automotiva não faz nada sozinho. Então, a cadeia de fornecedores é fundamental. E que ela se qualifique, continue se qualificando, continue investindo. E a gente precisa sim, os exemplos que eu citei da Renault na Europa, né, do Futures Neutral, o da Ampere, não é a Renault sozinha. Com vários parceiros tecnológicos, né, que contribuem fortemente. Então, o desafio da tecnologia para melhorar a segurança, a conectividade, ele é cada vez maior, mas diria até um privilégio, né, para nós, no meu caso, como engenheiro mecânico, trabalhar no setor hoje, está vivenciando essa transformação. Uma verdadeira transformação e que passa muito por isso. Um trabalho que tem que ser muito feito em conjunto com fornecedores, com áreas de tecnologia, áreas que antes não eram tão ligadas, demandadas, hoje são fundamentais no nosso setor. Muito Deixa eu bacana. chamar o Raimundo aqui. Fala, Raimundo. Eu estou curioso, Kaique, porque você falou que a picape vai ser feita da planta da Argentina com a plataforma, né, no Renault Grupo Novo, a plataforma que é essa do Card. Essa picape já tem data já para começar a ser feita? Ela é picape média, picape grande? Como é que fica a vida da Oroch nesse meio todo? Muito boa pergunta. Não, mas a lógica da nova picape é exatamente o que a gente falou. Ela não vai substituir nada, então ela não tira a Oroch do mercado. A Oroch continua sendo produzida aqui no Brasil, tem até essa vantagem, entre aspas, você não precisa tirar um produto para fazer outro. E essa picape nova, que já foi anunciada a produção na Argentina, então ela vem para ser um pouco maior que a Oroch. Então é uma picape que vem maior que a Oroch. A gente mostrou um carro conceito, né? Em outubro de 23, desculpa, né, no evento mundial que a gente fez no Rio de Janeiro, para mostrar o Cardian pela primeira vez. A gente fez o design nosso, preparou aqui no Brasil. O nome começa com N, né? Niagara. Niagara. Eu lembro. Tá bom, então tô bom. É uma picape completamente nova, né? E ali já tinha pistas muito boas e ela de como vai ser esse carro. É bem arrojada, né? Ela é bem arrojada. Picape futurista naquela época, porque os conceitos geralmente eles avançam, né? Porque é conceito. Mas em muitos itens vão para o carro em série de produção, né? Certamente. E aquela Niagara é muito bacana, aquela picape. Então, totalmente inspirada na Niagara, que você conheceu ali, vai ser essa nova picape. Então, ela não vem para substituir a Oroch, ela continua a Oroch no mercado e mais uma opção. Maior, né, com outras características aí que a gente acredita que são, né, cada vez mais importantes. Quanto maior o portfólio e mais assertivo essa oferta de produtos, maior mais gente atinge, né? Mais gente atinge. Você vai ou mantém o seu consumidor fiel na linha, né? Ou você ele vai para outra marca. Né? Novos entrantes, né? Na marca. Quer dizer, você vai, assim que funciona. Né? E o etanol continua, né, Kaique? Com super total confiança, né? Da Renault, né? Sem dúvida. O Flex, né? A nossa tecnologia Flex, que é outro exemplo que a gente dá com muito orgulho aqui no Brasil, uma tecnologia desenvolvida no Brasil para poder facilitar a vida do cliente brasileiro que tinha dúvidas, né? Compra um carro álcool, a gasolina, o Flex resolve isso. Já é uma coisa normal, todos os carros hoje desenvolvidos com essa tecnologia. E não temos dúvida, porque o etanol, dentro desse cenário mundial, de diversas soluções, né, de novas energias, né, fontes energéticas para movimentar o automóvel, o etanol tem um papel fundamental, né, porque ele tem esse papel, como nós falamos do combustível sintético, né, no crescimento da cana-de-açúcar, resgatar CO2. E depois o etanol, quando queima no carro, ele emite CO2, mas o balanço é zero. Então ele tem a vantagem de ser zero impacto em CO2
e renovável, né? Você não precisa extrair o petróleo. Mas, de novo, a nossa visão é muito clara. A eletrificação é um caminho, mas é um caminho que é de transição longa. Vai andar E as ao várias- lado das outras Com certeza. fontes de E esse é, energia. esse é um dos grandes desafios que a gente tem da indústria hoje, que a gente falou. Uhum. Né? Não só na parte de conectividade, mas da energia. Então, hoje, a gente tem feito e vamos continuar fazendo investimentos nas várias tecnologias. E, de novo, as várias soluções serão mais ou menos adequadas nos diversos mercados. Uhum. E mais ainda, para os diversos clientes. Então, voltando ao aspecto do carro elétrico, a gente oferece no Brasil já também um Megane elétrico, né? Um sedã, um hatch médio, né? Muito bacana, super moderno. Temos o Kangoo elétrico, ideal para cargas, né? Entregas, pequenas entregas nas cidades. E temos o Kwid elétrico, Uhum. né? Poxa, mas o elétrico, eu compro a combustão ou o elétrico? Tem cliente que, dependendo do perfil dele, de uso, ele vai ter a melhor opção no elétrico. Agora, tem o cliente que compra o Megane, não é pela a decisão dele, não é financeira. Eu quero mostrar que eu sou tecnológico. Uhum. É o que a gente chama de early adopters. É. Ok, então a gente tem como obrigação oferecer. A gente Tem entende que ter dessa o produto, forma. né? Trazemos o Megane. Mas não vende muito, não é um sucesso. Não, a gente traz sabendo que tem um cliente que quer esse produto. E nós estamos aqui trazendo aquilo que tem de melhor da Europa nessa faixa para aquele cliente que está interessado em um carro elétrico. Às vezes até em conhecer, né? O carro elétrico, experimentar, para ver. Ou às vezes até, na verdade, a maioria dos casos desse tipo de cliente é o segundo, terceiro ou quarto carro da família. Tem isso também, né? Então, o Ele cliente não depende desse só daquele carro. não ali, depende só né? daquele carro. Ele vai ter uma combustão, um flex, ou até um híbrido para o dia a dia, para viagem e tal. E tem um que ele vai usar no dia a dia na cidade só, que vai atender perfeitamente. Então, de novo, o perfil dos clientes é cada vez mais diverso. Uhum. Isso é muito bacana. E aí a nossa missão é oferecer maior diversidade, né, de produtos, maior diversidade de solução de motorização, elétrico, híbrido, ou a combustão, ou flex. Você poderia, E tem funcionado. poderia adiantar se, quando a Renault estrear o seu sistema, né, híbrido flex, vocês vão passar pela hibridização leve, ou vocês vão direto já fazer um negócio mais assertivo em relação à economia e autonomia? Eu vou fazer só mais uma coisa que a gente fala. O Kwid elétrico, por exemplo, hoje é o carro elétrico mais barato do Brasil. Você compra um Kwid elétrico por 100 mil reais hoje e tal. Ou seja, é uma opção realmente viável para quem quer entrar, experimentar. Tem uma concorrência aí. Sem falar que temos ainda o sistema de assinatura, né? Uhum. Que é possível. Não, eu quero só assinar por um ano para conhecer a tecnologia, que é o momento de mercado, né? Dessa forma. Nós vamos trazer, Raimundo, falando sobre o aspecto da hibridização, aqui também de novo, assim como a gente já tem na Europa, nós temos mais de uma solução de eletrificação, né? Desde o 100% elétrico já temos. Na eletrificação do motor a combustão, nós estamos trabalhando em mais de uma solução. Agora vamos ver qual que vai chegar aí primeiro no mercado. Mas temos mais de uma solução. E estamos trabalhando, lógico, para trazer alguma inovação dentro desse universo da eletrificação também. É importante só fazer um comentário aqui, porque você sabe, eu estou já nesse Nossa não Senhora, né? Há alguns décadas. anos, na hora que, lá atrás, né, a gente fala assim, qual vai ser a matriz energética que o Brasil vai adotar? Lá atrás. Aí você elétrico, não, elétrico, não sei o quê, hidrogênio, mas hidrogênio é muito complicado, é complexo, isso, o que vai, o que não vai? E a gente, como no caso do Brasil especificamente, com etanol aí, né, na nossa vontade, na nossa cara, renovável, né? que não polui, zero de emissão. Beleza, né? Mas não, então tem de fazer na minha opinião, fazer um sistema em que, obviamente, o etanol tem que ser fundamental Também, nesse tem um papel importante. Tem um conceito aqui, talvez dois conceitos, aqui, né? Mas tem dois conceitos interessantes dentro dessa lógica que a gente está falando das soluções, falando de motor, que é o seguinte: o que é a eletrificação no final da história? É você reduzir ou zerar o uso do motor a combustão, né? Porque desde que considerando que ele usa uma gasolina que foi extraída do petróleo, então ele tem a emissão de CO2. Se for o etanol, isso não é verdade. Aí eu dou o Kwid de novo como exemplo. O Kwid, num ciclo normal, com motor a combustão, flex e tal, com gasolina, ele emite 86 gramas de CO2 por quilômetro. Ok? A norma europeia hoje é que as máquinas têm que ter uma média de 115. Então o Kwid já emite menos que a média europeia hoje. Uhum. Ok?
Se você utilizar com etanol 100%, em torno de 54 emissão de CO2 grama de Essa CO2. metade que a Europa exige. Metade que a Europa exige hoje. Só que o detalhe, então ele é uma solução, primeiro, adequada a esse segmento, porque é um motor moderno, utilizando combustível ele consegue ser eficiente, tem start-stop, como você diz, tem injeção direta, 3 cilindros de alumínio, tudo que tem de tecnologia hoje. Uhum. E para esse segmento é fundamental. Eu poderia fazer um Kwid híbrido? Tecnicamente, sim. Só que ele iria custar muito mais. Porque o peso do custo da bateria... Como até a Europa, né? Como tem na Europa, mas a gente tem o Kwid elétrico, que é outra história. Mas eu quero dizer o seguinte, as soluções de eletrificação, elas são importantes desde que sejam adotadas, considerando não só o quanto que ela vai ajudar a reduzir o CO2 daquele produto, daquele uso, mas também qual é o custo dessa solução, que são várias, né? O híbrido completo, full hybrid, o híbrido plug-in, o híbrido micro-hybrid. Então são várias soluções de eletrificação. Mas cada uma delas, é bom entender, tem um custo, pela complexidade, pelo que ela utiliza, que vai ser melhor adequado a determinados segmentos de mercado. Então se você põe aquela solução do híbrido completo e põe no segmento do Kwid, poxa, faz sentido? Olha, o Kwid já tem uma emissão baixa, não tem sentido. Então, dependendo do segmento que o seu produto vai ser lançado, você vai encontrar uma melhor solução técnica de eletrificação, que vai atender o quesito redução de emissão de CO2 e custo, para poder fazer com que esse carro seja acessível. E não matar esse carro para o consumidor, né? É um ponto importante, porque se você pegar... Esse é um detalhe que está sendo discutido e é uma preocupação em geral. Se você continuar numa evolução de leis de emissões, né, que façam com que você tenha tudo, né, no carro... O carro popular tem o risco inviável, né? de você tornar o carro popular inviável, porque você vai ter que colocar... A tecnologia existe, nós temos, não é um problema de ter ou não ter a tecnologia. Mas tem um custo, não? Tem um custo. A viabilidade, né? A viabilidade. Então são aspectos interessantes da eletrificação, a adoção da tecnologia, mas que ela seja a um custo que faça sentido naquele segmento. Né? Então é um balanço aí que tem que ser cuidado, seja na realização das leis, seja também na definição da gama de produto. Porque o consumidor tem um bolso só, né? O consumidor tem um bolso só. E ele tem um limite, né? Tem limite. A renda do consumidor. E, de novo, alguns, né, que aí pode se permitir, tem mais de um carro para mais de uma situação. Tudo bem. Mas tem a grande maioria que tem o carro como principal carro e tal. Então, ele tem que ter o carro mais versátil possível, né? E acessível. Porque senão volta a andar de busão. Ô, Kaique, a gente já tem que terminar. Menino, nossa, foi tão rápido. Tanto assunto ainda, mas eu queria terminar com essa questão social, né, do Instituto Renault, que você é vice-presidente do Instituto Renault e tem um trabalho aí enorme, né? Poxa, é bacana falar sobre esse projeto, né, porque eu acho que a empresa tem, isso é importante frisar, né, não é a política da Renault do Brasil, é uma política mundial. A Renault tem uma política, né, mundial de ESG, né, Environment, Social e Governance, né, muito focada em trazer resultados efetivos, né? Então, o próprio exemplo que eu dei da empresa The Future is Neutral é uma empresa focada na economia circular, né? Na parte de, seja produzir o carro da forma mais reciclável possível, vamos dizer assim, ao menos impacto possível, até a reciclabilidade do carro no final do ciclo de vida. Então, realmente o impacto do nosso produto, da nossa industrialização em todo o ciclo de vida do produto. E do ponto de vista social, também. Né? Então, a gente tem uma política mundial, mas, óbvio, tem que ter um foco local, né? Uma visão local. Entender localmente o que é importante, o que não é importante. Então, o Instituto Renault, né, que esse ano comemora 15 anos, aliás, é um ano de comemoração, de festa, já beneficiou 942 mil pessoas ao longo desses 15 anos. E a gente tem um foco desde 2015, quando eu tive essa grande oportunidade de assumir o Instituto, em 2 eixos. O eixo de inclusão, e inclusão se faz através da geração de renda e da educação. A gente não tem dúvida que a educação é o caminho, né, para realmente incluir. E o outro é a segurança no trânsito. A gente tem diversos projetos, seja para crianças, a gente tem um projeto muito bacana de educação no trânsito para criança em escolas públicas, começou em São José dos Pinhais e tivemos várias outras utilizações, mas também para adultos, né? A gente faz de vez em quando, né, Raimundo? Precisa, o curso de direção segura e tudo isso aí. E no campo da inclusão, acho que vale falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente tem um projeto de educação focada
em jovens de comunidade carente. Começamos esse projeto com foco na comunidade próxima à nossa fábrica, São José dos Pinhais, né, e criamos um projeto de Geração Futuro, Jovens Talentos. Então é um curso que visa preparar melhor os jovens para o mercado de trabalho. Então tem formação básica de computador, né, de todos os sistemas, o Excel da vida, tudo isso. Tem a parte psicológica, tem a parte de... Então tem uma preparação completa nessa parte. Depois evoluímos e oferecemos também o curso Geração Futuro Profissionalizante. Então, em parceria lá, no caso, com o Senai, a gente oferece um curso de mecânica, mas também oferecemos curso de comércio e tudo isso. E já na parte da geração de renda, a gente tem um projeto muito grande com a Associação Borda Viva, que é uma associação de bairro, criada pelas mulheres da comunidade, né, que tem, infelizmente, sérios problemas, né, de vulnerabilidade social, em que as mulheres, na grande maioria, são chefes de família, aí sofrem, né, de violência doméstica, vários infelizmente, traumas familiares desse tipo, mas criaram uma associação. E nosso papel como Instituto é apoiar a associação para que ela se fortaleça e, mais que tudo, que ela seja sustentável ao longo do tempo. Então, nosso formato não é a filantropia de dar dinheiro, a gente dá dinheiro também, mas não é esse. Pescar, né? Mas é ensinar a pescar, exatamente. Então, a gente tem formações, né, de compliance, de formação de cursos, de gerenciamento de RH, de psicologia, e também de design. Então elas têm uma grife que criaram, produzem belíssimos produtos, né, com materiais, aí entra a economia circular, que são resíduos da indústria. E que estão até à venda, né, nas concessionárias, né? E aí a gente fecha o ciclo, então fornecedores doam tecidos, cinto de segurança, a comunidade produz belíssimos produtos de alta qualidade, e a gente hoje vende isso nas nossas concessionárias. Nossa, que legal. Então é fantástico, lançamos, por exemplo, o Cardio ano passado. O nosso design desenvolveu uma gama de produtos, uma grife, né, de itens como mochilas, necessaire, bolsas, que são produzidos com esse material que é descarte da indústria, belíssimos, e são vendidos nas concessionárias. Nossa, então, geração de renda para a comunidade, para as mulheres, mas com uma formação, né, para que eles tenham, né, obviamente, uma qualidade de vida melhor. Então é um trabalho que a gente tem muito orgulho, a gente está com um projeto agora querendo expandir isso para o Brasil. Lançamos semana passada exatamente Geração Futuro Profissionalizante em São Paulo, em parceria com as concessionárias, porque é importante, elas precisam de mão de obra. E temos, do outro lado, pessoas que não têm a oportunidade de fazer o curso. Então a gente está oferecendo, em parceria com as concessionárias, o curso de formação profissional e depois, óbvio, concessionárias é uma opção excelente para que possa entrar no mercado de trabalho. Que bom. Geração de emprego, renda, desenvolvimento. Muito a fazer ainda, mas estamos aí, né, também nesse projeto sempre com parcerias. São José dos Pinhais com a prefeitura, com a iniciativa privada, com os funcionários, com fornecedores. Então, nosso objetivo é envolver o máximo possível da nossa cadeia de valor para poder a gente transformar vidas, como a gente costuma falar. Kaique, quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Prazer. Para dar essa entrevista, esse bate-papo, né? Nem é entrevista, super, né, Raimundo? Não, um grande prazer meu. E a gente que você venha mais aqui, contar as novidades, viu? Parabéns para vocês aí pelo programa, né? Muito bacana a gente ter a oportunidade de, né, falar um pouco do setor e trazer algumas informações. Espero que gostem, né? Raimundo, obrigada também pela participação, viu? Mais uma vez, que você venha sempre. Muito obrigado, Helenise. Agradecer o Kaique também e, tomando liberdade, convidá-lo para quando o novo SUV for lançado, você voltar aqui para nos contar a história desse novo modelo, né? Derivado aí do Card. Isso, a plataforma do Card. Muito obrigado novamente. Obrigada, viu, Kaique? Tudo de bom para você. E venha sempre aqui, viu? A casa está aberta para você. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos com o Carlos Henrique Ferreira, o Kaique, que é o vice-presidente da Renault para a América Latina, o vice-presidente de comunicação e também o vice-presidente do Instituto Renault e o diretor de comunicação da Renault no Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fecomércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer.
Realização O Tempo.